Graças a paz, meus irmãos. Boa noite a todos que nos assistem hoje. Só mudar a luz aqui que hoje está meio escuro. Como nós temos seguido, semana passada, infelizmente, nós não tivemos. Eu tive problema de saúde, então não pude fazer a live. Mas hoje nós vamos dar continuidade à live que nós temos tido do culto de doutrina da igreja, né? Que nós estamos tendo como um tema o Sermão do Monte. Então a gente vai dar continuidade hoje ao estudo do Sermão do Monte e vamos estar vendo mais duas bem-aventuranças hoje e a gente vai estar terminando uma certa parte da bem-aventurança. A gente está trabalhando isso hoje sobre essa divisão que a bem-aventurança apresenta na sua organização. E com essa divisão vai ficar faltando só uma última parte das bem-aventuranças que nós vamos trabalhar semana que vem. Quais são as bem-aventuranças hoje que nós vamos estar trabalhando? Vamos estar trabalhando com os versículos 8 e 9, que são bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, e bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente vai estar trabalhando essas duas bem-aventuranças. Então, antes de nós começarmos, né, vamos estar orando, no culto da presença de Deus, e que Deus esteja podendo trabalhar conosco, trazer a sua vontade nesta noite, para que nele possa nos usar conforme o agrada para estar transmitindo a sua palavra. Só ajeitar aqui uma coisa no computador para eu poder ver bem o estudo. Pronto. E vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença, Pai amado. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, Pai. Que Tu tens dado, tem depositado na nossa vida, no nosso dia a dia. Pedimos que o Senhor possa ser com cada um de nós nessa noite, que o Senhor possa estar trazendo a Tua palavra até os nossos corações, Pai. Eu te peço que o Senhor possa estar me usando esta noite como Teu servo, como vaso Teu, que eu possa vir transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Usa-me, Pai, para que eu possa ser somente o canal, que não venham fluir de mim palavras simplesmente humanas, mas venham fluir de mim o Teu querer, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o desígnio do Teu Espírito. Que essa palavra possa alcançar os nossos corações esta noite, está nos ensinando algo novo sobre Ti e sobre os Teus ensinamentos, Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, hoje a gente vai começar com as duas bem-aventuranças, seguindo a sequência, que são os limpos de coração e os pacificadores. A primeira bem-aventurança que vamos estar trabalhando hoje são os limpos de coração, que é o que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uma coisa interessante quando você vai estudar todas as bem-aventuranças, o grupo das bem-aventuranças, é que você tem que entender que as bem-aventuranças elas estão numa sequência lógica, elas têm um motivo de ser, de estarem na ordem que estão, e isso muda o nosso entendimento delas. Quando nós não percebemos essa sequência lógica, nós podemos ter dificuldade de melhor interpretar, de melhor entender o que as bem-aventuranças significam. E o interessante é que nós podemos dizer claramente que as bem-aventuranças elas se dividem, de certa forma, em três grupos. São três grupos que eles se correspondem entre si, principalmente o primeiro e o segundo, eles são correspondentes. Quais são esses grupos? O primeiro grupo é o grupo que vai do versículo 3 ao versículo 5, que são as seguintes, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os mansos. Quando nós chegamos
nessas 3 primeiras bem-aventuranças, nós temos o versículo 6, que é uma bem-aventurança que, de certa forma, é um divisor. É um divisor de um conjunto de ideia antes de começar o segundo conjunto de ideia. Qual é essa bem-aventurança divisora? É o bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em consequência, depois desse divisor, vem o segundo grupo, que vai do versículo 7 ao versículo 9, que é os bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores. E o terceiro e último grupo é o que vai do versículo 10 ao 12, que é bem-aventurados os perseguidos, e bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, que é o que a gente vai estar trabalhando esses versículos do 10 ao 12 na semana que vem. Então nós temos os 2 primeiros grupos, que é o do 3 ao 5 e do 7 ao 9. Do 3 ao 5 nós vamos ter os humildes de espírito, os que choram e os mansos. O primeiro grupo é o grupo das bem-aventuranças, que diz que bem-aventurado é aquele que se vê, que vê a situação dele como ser humano e percebe que ele é um pecador, que ele é um miserável. Como a gente já tem trabalhado explicando quem é humilde de espírito, quais são os que choram, quem são os mansos. São todas bem-aventuranças que estão trabalhando no aspecto pessoal próprio, uma alta análise interna, quando você se olha para dentro de si, vê a situação do homem pecador que você é. E essas bem-aventuranças, elas devem gerar no homem um desejo de fome e sede de justiça. Que justiça? A justificação de Deus. Porque quando você vê os humildes de espírito são aqueles que olham para si mesmos e percebem que eles não podem alcançar a Deus, que eles não podem alcançar o reino de Deus pelo seu próprio esforço, que eles não merecem alcançar o reino de Deus pelo seu próprio esforço. E buscam em Deus que isso aconteça. Os que choram são aqueles que percebem o quão pecadores são e choram pela condição espiritual em que está. E os mansos são aqueles que percebem que ele, o ser deles, não é o que Deus quer e abrem mão de tudo aquilo que ele é, para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Então, quando você percebe essas 3 situações em sua vida, as bem-aventuranças vêm com a sequência. Esses que percebem, eles são aqueles que vão ter fome e sede de justificação. Eles vão perceber, eu não tenho como alcançar a Deus, eu não tenho como alcançar o padrão de Deus, eu não tenho como alcançar o reino de Deus. Então eu preciso que Deus me justifique. E quando esse grupo percebe isso e busca a justificação de Deus, a bem-aventurança diz que nós seremos fartos. Então nós entramos no segundo grupo de bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças são ligadas uma por uma com o primeiro grupo. A primeira delas é os misericordiosos, que a gente trabalhou semana passada. E você só é misericordioso, como a Bíblia expressa aqui, quando você é humilde de espírito, porque você percebe que você não era ninguém. E isso lhe gera a humildade de ser misericordioso verdadeiramente com o outro. Porque você vê o outro e diz, aquele lá está na mesma situação que eu tenho que ajudá-lo. E então nós entramos na que a gente vai trabalhar hoje. Você só pode ser limpo de coração. Você só pode ver a Deus se primeiro você chorar. Que é a bem-aventurança do versículo 4 e a do versículo 8, elas estão interligadas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Por que, Tiago? Porque a verdadeira busca da limpeza de coração, os verdadeiros que têm realmente seu coração limpo, isso é uma consequência de quando você percebe a situação de pecado em que você vivia antes. Porque se você não percebe que seu coração, sua alma, o seu ser está sujo, por que você buscaria limpeza de coração? E como a gente falou antes, os que choram são justamente aqueles que choram porque percebem que a sua alma, o seu interior, o ser que eles nasceram, esse ser, na verdade, é um ser miserável e pecador, está contaminado pelo pecado e chora pela situação espiritual em que está em busca de Deus. Então, justamente, o limpo de coração é a consequência daquele que chora primeiro. Ele chora porque percebe que está na situação miserável e agora ele vai buscar se tornar limpo de coração.
Você só alcança o coração puro. Você só alcança um coração limpo se você primeiro chorar pela impureza e buscar a purificação da sua alma. Então, a bem-aventurança do versículo 8, ela é uma consequência da bem-aventurança do versículo 4. É justamente porque você chorou, por perceber a situação em que você estava, que você começa a buscar a purificação, essa limpeza do coração. Mas aí vem a questão, o que é o coração? O termo usado na Bíblia, em todo o Novo Testamento, para identificar o coração, lógico, não é o órgão físico, o conjunto de músculos que está no seu peito, que bate e bombeia o sangue, mas também nós devemos tomar cuidado, porque coração não é somente a emoção. A palavra, o termo aqui usado no Novo Testamento pelo coração, ele vai incluir a sua mente, a sua vontade e as suas emoções. Ou seja, quando Jesus está falando de ser limpo de coração, ele não está falando de uma parte sua que tem que ser limpa. Eu vou limpar só as minhas emoções, eu vou limpar só a minha mente. Não. Ele está falando da totalidade. Até porque em vários versículos da Bíblia, nós vamos ver que os autores bíblicos tratam da necessidade de limpeza, de transformação de todo ser. Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nas cartas do apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós devemos buscar todo dia a renovação, pela transformação da renovação da sua mente, ou seja, sua mente tem que ser transformada e renovada a cada dia. Nós vamos ver que Paulo vai falar sobre a nossa vontade, luta contra a vontade da carne, a vontade do Espírito que habita em nós. Então nós vamos ver que o coração que Jesus traz aqui, em primeiro lugar, é todo o nosso ser. Então não é uma parte sua que tem que ser limpa. É a totalidade do seu ser, a sua mente, são as suas vontades, são as suas emoções. O que é essa limpeza? Porque não adianta você entender o que é o coração e não entender o que é a limpeza. A limpeza nós podemos ver que ela tem aqui dois aspectos. O primeiro é a limpeza do ser, não ser hipócrita. Em que aspecto? É quando você se reconhece. Você só alcança esse coração limpo se você primeiro se reconhecer que há uma necessidade de limpeza. Então, você tem que se conhecer. Você tem que saber o que há dentro de você. Você não pode viver uma fachada de que eu sou assim e por dentro você é outra coisa. Não. A pessoa que realmente vai buscar um coração limpo, ele se conhece por dentro e por fora. E o segundo aspecto da limpeza de coração é o ser realmente purificado, ser transformado, ser limpo. E nesse aspecto nós vamos ver que o ser limpo de coração, nesse contexto das bem-aventuranças, é aquele que busca estar na presença de Deus. Busca verdadeiramente poder estar na presença de Deus. Até porque a gente vê que o versículo 4 é justamente isso. Ele chora porque é tão pecador, é tão miserável que não tem acesso a Deus, não tem participação com Deus. Então a limpeza de coração é justamente isso. É a busca por se transformar para que você possa ter essa intimidade com Deus, essa aproximação com Deus. É buscar uma mudança interior. Uma mudança da sua mente, da sua vontade, das suas emoções, uma mudança de todo o seu ser para que você possa se aproximar de Deus. O grandioso, meus irmãos, é que quando Jesus fala da bem-aventurança, nós vamos ver que há uma contrapartida. Há uma contrapartida gloriosa, porque ele diz: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque os limpos de coração, eles verdadeiramente verão a Deus. Então você verá a Deus. Quando nós nos tornamos limpos de corações, nós vemos a Deus. Aí vem a pergunta: como eu vejo a Deus? Eu acho que no contexto principalmente de Atos, a gente vai ver essas experiências dos apóstolos e o contexto que o próprio Cristo fala nas bem-aventuranças no Sermão do Monte sobre o que é o reino de Deus. Eu acho que nós podemos ver a Deus, nós podemos identificar ver a Deus de duas formas. A primeira é agora. Quando você está nessa busca de limpeza de coração, de purificação, de santificação, que é isso que é a limpeza de coração, é a santificação.
Você vai ver a Deus agora na sua vida. A presença de Deus, você vai ver o agir de Deus, você vai perceber a Deus no seu dia a dia. Você vai se aproximar de Deus quando você está nesse processo de santificação. O segundo aspecto do ver a Deus é o literalmente aí nesse caso, no ver a Deus na glória. Quando Cristo voltar, quando nós estivermos no banquete celestial, nós literalmente veremos a Deus. Aí vem a pergunta, como nos tornamos limpos de coração? Como nós podemos buscar santificação? Meus irmãos, uma coisa que eu tenho que dizer é que você não pode fazer nada por você mesmo que você realmente alcance essa limpeza que Deus quer. Só você sozinho é impossível. Eu acho que o maior exemplo de como nós buscamos a limpeza de coração é o que Davi nos ensina no Salmo 51, versículo 10. Ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado. E cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Como você alcança essa limpeza em coração? Com Deus. É Deus que lhe ajuda a alcançar essa limpeza de coração. É Deus que possibilita que você alcance essa limpeza de coração. Então não é uma coisa que você sozinho vai alcançar. Qual é a sua parte? Buscar em Deus que isso aconteça. Qual é a nossa parte nesse processo? É buscar em Deus. É buscar em Deus. E como a gente busca Deus? A gente busca Deus lendo mais da sua palavra, a gente busca Deus em oração, a gente busca Deus enchendo o nosso coração com Ele, com a palavra dEle, com os ensinamentos dEle. Ele mesmo diz, a boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração tem sido cheio. Paulo vai nos dar um exemplo muito claro de que a vida do cristão, enquanto na terra, ele é uma luta espiritual em todo dia, em todo instante. E eu digo que a luta espiritual não luta contra principados, potestades, não, mas uma luta espiritual interna. Porque Paulo deixa claro quando ele diz, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. E ele está falando aqui de duas naturezas que nós temos. Que a natureza humana ainda pecadora, ainda em transformação, ainda em santificação. E a natureza espiritual já justificada quando nós aceitamos a Cristo. Então, meus irmãos, você quer ver a Deus? Você tem que ser limpo de coração. Como você se torna limpo de coração? Buscando a Deus. Buscando a presença de Deus, buscando compreender quem é Deus, buscando conhecer a Deus, buscando se encher de Deus. Porque como é uma transformação do seu ser inteiro, ele tem que partir de dentro. Ele não pode ser simplesmente uma aparência, ele tem que ser algo interior. Algo que vem de dentro, que transforma, que mexe, que gera algo novo dentro de você. E Davi nos diz o maior exemplo de como isso é alcançado. Clamando a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Então nós queremos ser limpos de coração, nós queremos ver a Deus. Nós temos que buscar que Deus faça isso em nossas vidas. Eu acho que as bem-aventuranças, elas nos ensinam uma lição fundamental. Que a vida cristã, o padrão que Deus estabelece para nós, só é possível quando nós nos rendemos a Ele. Nos rendemos à vontade dEle, ao trabalhar dEle, ao agir dEle. Se você for tentar fazer sozinho, se eu for tentar fazer sozinho, alcançar esse padrão que Cristo estabelece, nós vamos falhar miseravelmente. Miseravelmente nós vamos falhar. Porque é um padrão elevado, é um padrão divino, é um padrão que o próprio Cristo alcançou. Mas só que Deus deixou claro que não é um padrão inalcançável. É elevado, mas não é inalcançável. Para aqueles que são humildes, percebem que não podem fazer sozinho. Para aqueles que choram, porque eles percebem quem bom pecador eles são. Para aqueles que são mansos, aqueles que abrem mão do seu ser, da sua vontade, para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Eles serão justificados. E esses que são justificados, eles se tornarão misericordiosos com os próximos. E eles se tornarão os limpos de coração. Porque
Porque quando você se conhece dessa forma e busca Deus para que a mudança aconteça, para que o padrão de Deus aconteça em sua vida, Deus vai fazer isso acontecer. Deus vai estabelecer o seu padrão em nossas vidas. Então, meus irmãos, o que é o ser limpo de coração? É aquele cristão que busca constantemente a santificação diante de Deus. A santificação para alcançar o padrão que Deus quer de nós, como seres humanos, como cristãos, como seus filhos. E nós vamos para a próxima bem-aventurança, que está no versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus traz aqui uma coisa interessante. Primeiro ele disse que nós seremos, nesse grupo de 3 bem-aventuranças, ele disse que nós alcançaremos misericórdia, ou seja, Deus agirá com perdão em nossa vida. Se nós formos limpos de coração, nós veremos a Deus. E se formos pacificadores, nós chegaremos a ser chamados de filho de Deus. Uma coisa, como eu tenho dito já da bem-aventurança anterior, limpo de coração, os pacificadores, eles estão correlacionados diretamente com a bem-aventurança anterior. Qual seria ela? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão corresponde à atitude de pacificação. Ou seja, você só é verdadeiramente pacificador quando primeiro você é manso. Com o primeiro você percebe que é preciso ser um manso diante de Deus. E qual é a ligação entre essas duas bem-aventuranças? Entre ser manso e ser pacificador? É que elas trabalham com um aspecto que é muito difícil para o ser humano, que é a espera em Deus. É colocar a minha vida, as minhas atitudes, a situação que me cerca na vontade de Deus, na espera do que Deus vai agir. E não do desespero do que eu vou conseguir ou não fazer. E isso é muito difícil para o ser humano. Uma coisa interessante sobre essas duas bem-aventuranças, os mansos e os pacificadores, é que com certeza todos os judeus se chocaram. Todos os judeus se chocaram com isso. Por quê? Porque os judeus esperavam um reino que estava por vir, mas um reino que seria militar. Eles queriam um reino judeu estabelecido, mas que fosse um reino que fosse lutar contra os romanos e conquistar de volta Israel para eles. Aí Jesus chega e diz, vocês vão ter que ser mansos e pacificadores. Eles com certeza ficaram irritados com isso. Eles não queriam esse tipo de reino. Eles queriam um Messias que fosse rei guerreiro, que viesse para lutar, para conquistar. Só que é que tá, Jesus veio para ser guerreiro, Jesus veio para conquistar. Mas veio para conquistar espiritualmente. Uma batalha muito mais importante. Em vez de simplesmente libertar Israel do domínio de Roma, Jesus veio para libertar toda a humanidade do domínio do pecado. Jesus foi guerreiro, Jesus lutou uma luta, só que a luta que ele lutou foi espiritual. E é por isso que essas bem-aventuranças, quando são apresentadas para os judeus que estavam vindo, todos eles ficaram chocados e todos eles se desagradaram de Jesus por causa disso. Porque eles não queriam um reino assim. Eles não queriam algo que permitisse, vamos ser mansos, humildes, pacíficos. Não, eles queriam pegar em armas, destruir Roma e conquistar Israel de volta. É importante perceber, meus irmãos, que você só pode se tornar verdadeiramente um pacificador se você tiver a qualidade da mansidão. Enquanto você não for manso, você não conseguirá ser um pacificador. Por quê? Porque a mansidão é aquela qualidade em que você aprende que o seu eu tem que ser totalmente restringido, a sua natureza tem que ser restringida e a vontade de Deus tem que ser soberana em sua vida em todos os aspectos. Enquanto nós temos a natureza humana, não é natural do homem ser pacífico. Se fosse, você não estaria ouvindo tantos sobre guerra, conflitos, brigas. Nessa época de pandemia menos, quanto nós temos ouvido, porque o povo está em casa convivendo mais, quanto não aumentou a crise de violência doméstica nessa época.
Não é da natureza humana ser pacífico. Não é da natureza humana ser pacificador. Então Jesus nos diz: bem-aventurados os pacificadores. Quais são esses pacificadores? O que é ser pacificador? O pacificador ele tem duas características importantes. Primeiro, ele é um indivíduo pacífico. Ele é aquele que não busca o conflito. É aquele que não age conflituosamente. É aquele que não se ensoberberba, assim, ira. Ele não é iracundo. Ele é um ser pacífico. Não é da nossa natureza, meus irmãos. Não é da natureza humana não se irritar com aqueles que pisam no seu calo. Não é. A segunda característica de um pacificador, meus irmãos, reparem, é pacificador. É aquele que pacifica. É que ele ativamente tenta estabelecer a concórdia, a paz. Ele simplesmente, o pacificador não é aquele que simplesmente contenta-se o pessoal tá brigando lá, vou me afastar. Não, isso não é ser pacificador. Isso é fugir do conflito. O pacificador é aquele que vê o conflito e se esforça para que o conflito acabe. Se esforça para que o conflito chegue ao fim. O pacificador é aquele que, além de ser pacífico por natureza, ele busca que os homens estejam em paz uns com os outros. Ou seja, o pacificador é aquele que busca evitar situações de briga, é aquele que busca acabar com brigas que estão acontecendo, é aquele que busca trazer a paz para o ambiente onde ele está. O pacificador é aquele que busca que os homens estejam em paz uns com os outros. E o pacificador também é aquele que busca que o ser humano esteja em paz com o próprio Deus. Então, o pacificador tem esse aspecto. O pacificador é um ser pacífico, mas é um ser que não somente se contenta em se afastar do conflito, é o ser humano que se aproxima do conflito buscando acabá-lo. O conflito tanto entre os homens, um homem contra outro homem, o ser humano contra outro ser humano, como também é aquele que busca acabar o conflito do ser humano com o próprio Deus. Ele é alguém que não somente não provoca conflitos, mas que tudo faz a fim de estabelecer a paz. Mas para fazer isso, como eu disse, as bem-aventuranças elas são a sequência. Você não consegue ser um pacificador se você não for limpo de coração. Por quê? Porque a pureza de coração é que vai me tornar uma pessoa mais pacífica, porque os pecados, as falhas humanas, como a ira, a inveja, o ciúme, a avareza, a ganância, enquanto isso tiver, eu não vou poder ser efetivamente um pacificador. Vou ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que olha para o outro e não tem inveja, não se ira com o outro. Então, é uma sequência. As bem-aventuranças são uma sequência. Estão numa sequência crescente de lógica. Então, primeiro você tem que seguir uma sequência. E, acima de tudo, como eu já disse, as bem-aventuranças desse grupo, dos versículos 7 ao 9, estão vinculadas às bem-aventuranças do primeiro grupo, do versículo 3 ao 5. E o pacificador está vinculado a ser manso. E tem que ser manso, pois só pode ser um pacificador se for inteiramente liberto do próprio eu. Para você ser um pacificador de verdade, o seu eu, ele não pode ser o mais importante. É a vontade de Deus que tem que ser o mais importante. Então não é algo fácil, não é algo simples. Nada das bem-aventuranças é algo simples de se alcançar. Por quê? Você diz, Tiago, mas não era para ser algo que eu pudesse alcançar? Não. Porque quando o ser humano pensa que ele pode alcançar alguma coisa, ele não aprende a se colocar na mão de Deus, se colocar debaixo da vontade de Deus, se entregar verdadeiramente a Deus. As bem-aventuranças, elas querem nos ensinar o padrão de Deus, mas acima de tudo elas querem mostrar a mim e a você, esse é o meu padrão, você não alcança, se renda a mim. É isso que Deus está dizendo, é isso que Jesus está dizendo, o meu padrão, o padrão do reino do meu Pai.
É isso que meu pai quer que você seja. Você pode ser assim? Você tem que perceber, não. Eu não tenho forças, eu não tenho capacidade humana para sozinho ser assim. Então se renda, meu pai, e ele vai transformar a sua vida. É isso que as bem-aventuranças estão ensinando. As bem-aventuranças estão ensinando que se você verdadeiramente perceber quem você é e sua situação espiritual e se entregar a Deus, você vai se tornar essa bem-aventurança. E elas estão nessa sequência lógica. Primeiro você tem que ser humilde de espírito. Você tem que ser humilde porque você percebe o quão falho espiritualmente você é. E quando você percebe que é falho espiritualmente, que não alcança o padrão de Deus e busca em Deus isso, você vai receber o reino de Deus. Em segundo lugar, você tem que chorar. Tem que chorar pela situação espiritual. E quando você chora verdadeiramente, se coloca nos pés de Deus e diz: Senhor, miserável, pecador, homem que sou, quem me livrará do corpo da minha morte? Você será consolado, porque Deus vai dizer: ó, sou eu que lhe livro. E é quando você chora por si mesmo, que você olha para si mesmo e diz: essa natureza que eu tenho não vai agradar a Deus. Eu tenho que matar o meu eu e deixar aquilo que Deus quer, a vontade de Deus acontecer em minha vida. E é nesse momento que nós nos tornamos mansos. E esses herdarão a terra. E quando você vê esses três aspectos da bem-aventurança se tornando real em sua vida, acontece o próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de serem justificados. Você tem fome e sede de alcançar a Deus e percebe que não pode sozinho. Então você pede: Deus, justifique-me. E Deus diz: bem-aventurado eles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus vai nos justificar através do sacrifício do seu Filho. E nós seremos fartos. E quando essa justificação acontece, começa um processo de transformação. Começa um processo de mudança em nossa vida, de quem nós somos, de quem nós seremos. Nós nos tornamos primeiramente misericordiosos, porque nós percebemos quem nós éramos, percebemos quão grande foi o perdão de Deus em nossas vidas, quão grande foi a graça divina para aceitar um pecador como eu em seu reino. Então se torna mais fácil e natural para mim olhar para o ser humano aí perdido, tanto espiritualmente como em necessidade material, quando estão na rua com fome, sem moradia. Então, quando eu percebo quem eu sou e o que Deus fez por mim, eu termino me tornando, em consequência, misericordioso com o meu próximo. Em seguida, ao perceber o meu pecado e buscar a Deus e buscar que Deus me mude, eu vou me tornar limpo de coração. E isso me dará direito a Deus. Buscar a vontade de Deus em minha vida, por matar as qualidades da carne em minha vida, as naturezas da carne em minha vida, os frutos da carne, eu termino me tornando uma pessoa mais pacífica. E não somente isso, eu busco que os outros tenham essa paz que eu experiencio. E com isso eu sou chamado filho de Deus. Então as bem-aventuranças são uma sequência. É uma sequência de perceber a minha situação espiritual, buscar a justificação em Deus, alcançá-la e começar a ser transformado. Na sequência disso, nós vamos ver os versículos de 10 a 12, que falam que é o tema do cristão e a perseguição, que nós vamos estar abordando na semana que vem. Então, meus irmãos, que a gente possa ter a busca dessas bem-aventuranças em nosso coração. Perceber que é o padrão estabelecido por Deus e buscar alcançar esse padrão. Buscar alcançar em Deus esse padrão. Que nós possamos buscar isso. Avisos. Antes que eu esqueça deles.
quinta-feira nós temos GR. Como é que você acessa o nosso GR? O GR ainda não está sendo presencial, ele está sendo ainda online, então, através das nossas redes sociais, através de mensagem pessoal, no DM do nosso Instagram, que você está assistindo, a mensagem do nosso YouTube, no nosso Instagram tem também o nosso WhatsApp, o WhatsApp da igreja, né, do pastor da igreja. Você entra em contato e diz que quer participar do GR, que é o nosso grupo de relacionamento. É um momento onde nós podemos estar compartilhando nossas experiências, crescendo em fé junto, à distância por esses dias. Mas você entra em contato e você vai receber um link. Você vai receber um link para poder participar dessa reunião online. O segundo aviso é o culto da juventude, que acontece no Instagram da juventude. Eu não sei exatamente como está o Instagram da juventude, que todos os nossas redes sociais mudaram, né, os títulos dela, mas vai ter no atual link do Instagram principal da igreja, tem o Instagram da juventude. Todo sábado tem a reunião da juventude. No domingo nós temos o nosso culto. O nosso culto está acontecendo de duas formas. Ele ocorre de forma online ainda e vai continuar sendo transmitido tanto no nosso Instagram como no nosso YouTube, mas também já está acontecendo em forma presencial no nosso local, no nosso novo local. Como você faz para participar? Pelas normas do distanciamento social e as normas do funcionamento para as igrejas que o governo do estado determinou, tem um número limite máximo de pessoas que podem estar presentes no culto, que é uma porcentagem da capacidade do templo. Então, nós não podemos abrir e esperar, porque senão você poderia chegar lá e já está com a quantidade total ocupada e você não poderia mais entrar no templo. Então, como você faz para participar? Nas nossas redes sociais, você entra em contato, você recebe um link e você se inscreve para poder participar do nosso culto no domingo. Lembrando que nesse domingo agora será isso, 29 é o último, é Santa Ceia. Então, aqueles que vão assistir online, preparem o seu suco de uva, o seu pedacinho de pão para poder compartilhar conosco, estar celebrando a Santa Ceia junto conosco. Então, meus irmãos, por hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós terminamos a bem-aventuranças e na outra semana nós vamos fazer um apanhado geral do resto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é só as bem-aventuranças, mas elas são a principal parte por tratar desse padrão que Deus estabelece, um conceito geral de padrão para o comportamento cristão. Depois das bem-aventuranças vem um destrinchar mais do dia a dia da vida cristã. E nós vamos estar trabalhando esses conceitos de uma forma mais geral. Com isso estaremos encerrando. Ou seja, nós teremos, depois de hoje, mais 2 quartas-feiras com esse tema do Sermão do Monte. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, que todos fiquem na graça do nosso Deus, no amor do Senhor nosso Pai e nas consolações do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.